Olá, sejam mais uma vez todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Como sempre a gente sabe, né, nós estamos estudando ciências, lógico, né, com foco em inglês, tá bom? Então, vamos lá. A gente continua hoje aqui. Na última aula nós trabalhamos ali, era food chains, né? Que era isso mesmo? Você lembra? Nossa cadeia alimentar, né? Nossa corrente alimentar. Obviamente, hoje a gente vai dar continuação nesse tópico, tá bom? Lógico que eu vou puxar cada vez mais English, right? So, please just follow me and let's go to the topic, okay? I'm gonna share my screen with you right now and let it go. All right, food chains. Okay, so page 32, let it go. And I'm gonna get my pen here. Okay, so what color is it? Okay, so very good. On food chains, obviously in nature, you get different plants and different animals sharing the same habitat. Many animals eat more than one type of food. This is great for survival, as an animal can eat different foods and not depend on just one thing. It also means it will get a balanced diet. This all means that living things are usually part of several different food chains. Very good. So this is the first information that we have here, okay? And we have this picture here, okay? And also we have this information. The same animal or plant can be in lots of food chains. So let's check it out. And we have these names here, okay? So I'm gonna read it, okay? But mas antes de eu ler isso aqui, before I read it, okay? I'm gonna give a simple explanation, okay? I'm gonna read in English, I'm gonna give you some Portuguese words to make it easier, para fazer isso mais fácil para você, aluno, tá bom? Então, let's go. Obviamente, in nature, you get different plants and different animals. A gente tem diferentes plantas e animais sharing the same habitat. Eles estão o quê? Sharing, compartilhando o mesmo. A outra é para você. O que é habitat? Many animals eat more than one type. More than one. Essa combinação aqui é muito boa. Ok? More than one. Mais do que um. Mais do que uma. Então, more than one type of food. This is great for survival. Isso é bom, isso é muito bom. Great, great é maior do que good. Good, great, né? Isso é muito bom para sobrevivência, para a sobrevivência. Isso é survival, ok? As an animal can eat different foods and not depend on just one thing. Ou seja, isso é muito bom para a sobrevivência, uma vez que, esse as fica assim, uma vez que, né? Um animal pode comer diferentes comidas, né? Diferentes tipos de comida e não depende somente de uma, on just one thing, não depende somente de um tipo. It also means, isso também significa, it will get a balanced diet. Essa é para vocês, o que é isso? This all means, isso tudo significa que, esse that aqui é o que, de conjunção, né? Living things não é coisas vivas, né? Exatamente, né? É coisas vivas, né? A tradução, mas living things significa seres vivos, tá bom? Porque uma planta é um ser vivo também, né? A gente traduz no português como seres vivos, né? Are usually part of several, ou seja, normalmente, usualmente, eles são parte desse grande, né? Several é a mesma coisa many. Esse grande, né? Essa grande cadeia de diferentes, né? Como diz, diferentes cadeias alimentares. Né? A gente tem vários tipos aqui, alright? Então, só para ter uma compreensão melhor sobre o que foi dito aqui, tá bom? Então, vamos para o que interessa. Vamos para nossa aqui, ok? A gente tem a figura. Então, eu vou ler só, né, o nome, ok, do animal e para compreender, lembra, né? O primeiro significa que ele é, né? Que ele é? Ele é food para o próximo. Então, o grass, ele é food para o rabbit. Sempre essa flechinha indicando quer dizer que um é a comida do outro, tá bom? Então, o grass é food to the rabbit. Então, ou seja, o rabbit ele se alimenta de grass. Então, let's go. Grass, okay, it's food for the rabbit, and rabbit is food for the fox. Okay, fox eat rabbits, right? And then down below we can see the second example.
Lettuce is food for rabbit, again, yeah, like similar to grass, and rabbit is food for fox. So not only grass, but also lettuce is food for rabbit, okay? And then in the last one here, down below, yeah, we have this big example here. Lettuce, it's eaten by snails that are eaten by thrush that are eaten by hawk. So each one, I mean, this is a food chain. Each one is food for the next one. Cada né, é o alimento do próximo aqui na lista. Alright? So that's the point. Again, só para trabalhar os names, vamos lá, pronunciation com teacher, right? Vou voltar aqui para vocês rapidinho. Vamos lá com o teacher. Nós temos aqui grass, rabbit, fox, lettuce, snail, thrush, and hawk. Okay, so don't forget that names, right? Moving on. And going down here now, right? We have this. I'm gonna move my head up, okay, here, so you can see that clearer, okay? Clearer, actually, de uma maneira mais prática. A food web. Uau, né? Uma rede de alimentos aqui, de comida, né? Então, web é uma rede, né? É a teia, né? Que a gente fala, né? Por isso tem né? Web spider web, né? A teia da né? Mas aqui a gente vai entender como se fosse uma rede de conexões, right? Again, we're gonna use in this food web, food chains can link up to make a food web, okay? Again, food chains can link up, ou seja, a cadeia de alimentos ela pode linkar, ela pode ligar ali, né? E fazer uma food web, fazer essa rede aí de alimentos, tá bom? Vamos lá. Então, our number one, our main, we're gonna begin, our central, let's use this word, okay? Our central food here is the rabbit, okay? And around the rabbit, as we can see, we have the grass, the lettuce, and the fox, and the hawk, right? And here down below, we have the lettuce, the snail, the thrush, and the hawk, right? So you see, grass and lettuce, is connected to the rabbit. Rabbit is connected to the fox and to the hawk, and lettuce and hawk in the middle of them we have snail and thrush. So you see, it is as we say, it's a food web, é uma rede de conexões here, right? Very interesting this thing. No problem for you guys? So let's go to the next one, okay? Because now we're gonna move to the next page so we can continue, and also, right, we can understand, like this food web better. Let's analyze it in a better way. Let's go on. Okay, so here we have this food webs. A food web gives more detail about what eats what. Again, I'm gonna read it for you. A food web, essa rede de comida aqui, né? Ela dá, né? Gives o verbo dar, né? Ela dá alguma coisa, ok? Ela dá mais detalhe, né? Deixa eu abaixar my head aqui novamente, ok? Né? Ou seja, ela dá mais detalhes sobre what eats what, sobre o que se alimenta do que, o que come o que. That is the point. So, let's read here. We have this information. Sorry. Okay. The food web below shows how different food chains could be linked together within a seashore habitat. Again, the food web below shows how different food chains could be linked. In this one, I'm going to give you some few Portuguese words because you have to understand that. Eu vou dar, então, só algumas palavras em português, porque vocês têm que, né, buscar compreender essa por conta. Então, aqui. Could be. Podem ser linkadas, ligadas, né, juntas. Within. Dentro. Within é dentro, ok? Dentro de um seashore habitat, ok? Ou seja, é o habitat desses animais aqui, desses seres vivos aqui. Onde eles vivem? Eles vivem no seashore habitat. O nome do habitat é seashore. Professor, o que é seashore? Pesquisem. É onde vivem esses animais aqui. Eu acho que não está tão difícil de compreender, right?
Então, pesquisa pro teacher o que é seashore, ok? E manda a tradução para mim. Isso é tarefa, right? Então, eu vou deixar aqui mais visível, né, a nossa tabelinha aqui. Aqui eu vou mover minha head novamente aqui para não atrapalhar vocês. E vamos lá. Então, our central animal, yeah, as we say, yeah, or sea animal, yeah, fish. I don't know how we call that thing, right? It's the crab. And again, remember, right? The arrows, yeah, this arrow, this direction that we have here, it means that this one is food for this one, ou seja, this one eats this one, ok? Então, onde está o arrowzinho aqui, onde está apontando, quer dizer que ele é o que come, ele é o predador. E esse aqui, né, é o prey, é a presa, right? Então, não vamos se confundir, né? Okay? Sempre o de trás é aquele que é alimento para o da frente, right? So, sabendo disso, let's analyze. I'm gonna begin here, okay? So, let's begin from octopus, okay? Let's begin here. Of course, number one is the crab, but to make it easy to understand, let's begin with the octopus. So, the octopus is food for seal. And ends, right? and ends the thing. So this is the first, okay? And going back, right? Going back here, this animal here. Let's learn the pronunciation of this animal. Listen with me. Whelk. Okay, so this one we call whelk, and this whelk is food for octopus. Okay, and going back, yeah, nós estamos fazendo o caminho reverso, right? This one here is seaweed. Seaweed is food for the whelk. Okay, and voltando, shellfish. Opa, olha que legal aqui. O seaweed é food para o whelk. Só que ele também é food para o shellfish, ok? Então, não é o seaweed que eats the shellfish, but the shellfish eats the seaweed. Do you understand that? Eu vou até escrever aqui embaixo, ok? Então, let's go. Eu não sei se dá para vocês visualizarem aí, né? Eu vou tentar escrever um pouquinho maior, tá bom? Qualquer coisa, né? I'm sorry se tiver muito pequeno, right? Okay, so let's go. Então, the whelk eats the seaweed. Okay, we have that sentence. Very good. But also, aqui embaixo também, né, como a gente viu, dos shellfish, não é o seaweed que é, né, que se alimenta do shellfish, porque a gente viu que o narrow aqui ele inverteu, agora ele tá para cá, right? Então, the shellfish eats the seaweed. I mean, in other words, yeah. Oh, what a pity, right? Que pena do do seaweed. Ele é alimento para ambos, tanto para o whelk quanto para o shellfish, right? So that's it. That's life, right? So moving on. And the shellfish is food for starfish. I mean, starfish eats the shellfish. But also, the shellfish, it's food for crab. I mean, crab eats, right? The shellfish. And the starfish, as we had, is food for the sea. Okay, this one here too has an interesting name. Okay, so let's check it out. Let's see the name of that. So listen with me. 1, 2, 3. Seagull. One more time. Seagull. Okay, seagull. So the seagull, eats starfish,
And as we can see in this table, right? As we can, oh, sorry, let me go back a little bit here. Okay. As we can see in this table, the strongest, yeah, the the stronger animals here are the seagull and the seal because they are not food for any of the other animals. But crab, yeah, crab, I mean, is food for seal, is food for seagull, but eats shellfish and eats whelk, sorry. And then, but this is what we call a seashore habitat and a food web, yeah? Web because a gente usa essa definição de web porque é uma conexão, você vê que é tudo conectado ali, né? Por isso web. Então, deu para entender o que aconteceu aqui, essa connection, right? E the names, lógico, né? O que a gente tem que prestar atenção aqui na pronúncia, no que está acontecendo no tópico, como fala o nome desses animals, né? Crab, seal, seagull, seaweed, ok? Então, bastante atenção, né? E let's go to the next one, alright? So let's go. Okay, so coming back now, we have this part here. Oh, sorry. Okay, what happens when you change things? So do you understand that? Again, what happens when you change things? O que acontece quando a gente muda as coisas, quando a gente altera, né? Então, let's go. I'm gonna read here for you, okay? Some of the questions. If the sea become polluted and the shellfish died off, disappear, this would alter the numbers of the other living things. Look at the seashore food web. If there are fewer shellfish, then, number 1, there will be more seaweed. Number 2, there will be fewer starfish. Number 3, there will be fewer crabs. Okay, so words for you. More and fewer. O que significa, né? Qual o significado dessas palavras? Ok? Vamos lá. Eu vou deixar escrito aqui, para a gente não esquecer. More é igual a mais. Fewer é igual... a menos. Menos no sentido de quantidade, ok? Quando a gente está falando, né? Eu escrevi quantidade, né? Muito bem. Quando eu estou falando aqui de mais e menos, é no sentido de que haverá menos número de algo, mais número de algo. Mais e menos no sentido de quantidade, tá bom? Então, a gente fala more and fewer, ok? More, mais, fewer, menos. Menos do que, tá bom? Então, acho que deu para compreender, né? Tranquilo, right? Então, vamos lá. Again, there will be. Vou explicar só um. There will be significa haverá. There existe. Will be, né? O be do verbo ser e estar, will é de futuro. Então, haverá. Haverá. Okay? O restante é com vocês, right? E a gente, aqui na frente a gente tem o because. Todo mundo lembra o que é because? Because é o motivo. Por quê, né? Porque não porque de question, but porque de answer. Because é quando você está respondendo. Você fala, por causa disso. Então, vamos lá. Number 1. There will be more seaweed because there is fewer shellfish to eat it. To, ele indica que é um verbo, né? Para comer aquilo, né? Então, again, there will be more seaweed because there is fewer shellfish to eat it. Number 2, there will be fewer starfish because there is less food for the starfish. Again, because there is less food for the starfish. Vamos lá, uma palavrinha nova aqui que a gente tem. Less, ok? Less é a mesma coisa. Ok, less significa também menos. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá bom? Vou continuar aqui em preto. Less significa... Ok, menos. Ok? Mas espera aí, professor. Fewer é menos, less é menos. Qual que é a diferença, right? Fewer, como eu falei, é quantidade, é coisas contáveis, coisas que nós contamos. Uma, né? Normalmente, né? É coisa que a gente apalpa assim e pode contar em quantidade. 1, 2, 3, 4. Less também é menos, ok? Less funciona como menos também. Contudo, né? A diferença principal, deixa eu voltar aqui para vocês, aqui
Ah, less, ele normalmente é menos, mas para coisas que a gente não conta, né? Por exemplo, food aqui, né? No inglês, food, você pensa, peraí, comida é contável? Sim, uma maçã, laranja, mas quando a gente fala de food, né, é comida em geral, não é uma fruta específica, um macarrão específico, mas é em geral, é comida. Comida, comida, comida. Então, normalmente não tem uma comida, duas comidas. Normalmente não se usa assim. No português, pode ser que dê para comer. No inglês, não. Então, food é uma coisa que é menos, porém, não é coisa contável. Food não é contável. Por isso, a gente usa uma outra palavra. Não usa fewer, mas a gente usa less. Uma outra maneira de falar menos, tá bom? Porque não é contável. Isso é uma regrinha de gramática, tá bom? Então, né? Por enquanto é isso. Lógico, eu vou deixar, né, nos essentials, né? A gente tem um tópico, chama essentials, e vai ter uma aula específica sobre gramática explicando isso, tá bom? Então, let's get back. Let's get back. Ok, so, mais uma vez, não esqueçam, né? Essa palavra less aqui, a explicação que o professor deu é bem superficial, né? A gente usa com coisas não contáveis, tá bom? Mas, né, uma explicação mais profunda a gente vai encontrar, né, aí na nossa parte de essentials, né? Na parte de gramática mais profunda, tá bom? Mas muito bem, vamos lá, seguindo. So, because there is less food for the starfish. And the last one, right? Deixa eu puxar isso aqui pro lado. Ok. There will be fewer crabs because there is less food, shellfish, for the crabs, and now they're being eaten more by the seagulls as there is fewer starfish. Again, because there is less food, example shellfish, and for the crabs, and now they are being eaten more by the seagulls as there's few starfish, ok? Fewer starfish. A maioria das palavras aqui o teacher já falou o significado, então toda essa parte, 1, 2, 3, o que está escrito, né? Eu quero tradução em português pro teacher, tá bom? Isso é tarefa, alright? Então, very good. Moving on. Going down here to this last part here, okay? What a tangled web we weave. Wow. What a tangled web we weave. So, I'm gonna read in English. I'm gonna give some few explanations in Portuguese and then we move on to the questionnaire, okay? So, food webs aren't really much more complicated than food chains. They just show a bit more of what's going on in real life because most animals eat more than one kind of food. And that means that if you change the numbers of any of the animals in a food web, they all change. Very good. This is a sentence here. Uma frase bem interessante, uma frase bem importante, na verdade, né? Então, eu vou passar algum significado de algumas palavras aqui. E o restante, lógico, a tradução é com vocês. Ok, so a primeira parte, né? Essa frase aqui, what a tangled web we weave. Essa é uma frase bem, assim, não é difícil de compreender, mas ela é bem complicada para quando a gente está começando a estudar inglês, né? Vamos lá. Weave, ela dá o significado de quando você faz algo, né? De tipo de tecer, por exemplo, weave a cloth, né? Tecer uma roupa. Então a gente usa essa palavra weave, ok? Web, como eu falei para você, né? É uma teia, né? Uma rede, né? E tangled é aquela, quando a gente quer expressar no português, algo que está, como é que a gente fala? Emaranhado, né? Tá tudo, sabe quando você tá, sei lá, se tem uma corda ou um fone de ouvido, alguma coisa, ela fica toda enrolada, emaranhada, né? Aquela coisa, então, isso aí é uma tangled web, ok? Então, what a tangled web we weave. Nossa, aqui, né? Que teia emaranhada, que teia, né, toda misturada aí que nós tecemos, né, que nós fizemos. Esse é o significado, tá bom? Mas vamos lá. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês? Né, essas partes em vermelho, né, que eu li, dá algumas definições e algumas palavrinhas, a tradução. Food webs, mais uma vez, né, ali nessa teia, nessa rede aí de comida, né, aren't really much more, não são realmente assim muito mais complicadas lembra que than é do que, né? Do que as cadeias de alimento. Então a gente tem a rede de alimentos e a cadeia alimentar, né? Então uma não é tão mais complicada do que a outra.
they just show a bit more, eles só mostram um pouquinho mais of what's going on in real life. Because most, lembra, most é a maioria, most, a maioria, ok? Of animals eat more than one kind. One kind é tipo, ok? And that means that if you change the numbers of any of the animals in a food web, they all change. Todos eles mudam, ok? Bom, acho que já falei mais do que precisava, né? Então dá para entender esse tópico, ok? So that is it in this page. Now we go to the last page, and remember that the next page we have our how can I say, our ending of the topic, and we usually, nós usualmente finalizamos topic with a questionnaire, with questions, okay? So I'm gonna read the questions, and then you are gonna see what you are going to do for homework, okay? O que você vai fazer para homework. Então, segue o teacher e let it go. Okay, we get here, right? Summary questions for section 3. We are on section 3, yeah, and then we have the summary questions, ou seja, as questões, né, resumidas aí de tudo o tópico que nós lemos, tá bom? E eu vou ler o tópico, vou fazer alguma explicação rápida aqui dessa primeira parte. Eu vou ler as perguntas e daí é com vocês, tá bom? That's gonna be the final part. So, after that section, you know everything about yourself and lots of other animals besides. All the way from how we grow up to what eats what in the wild. And now it is time to pull all that reading to good use and learn it. Then test yourself with these questions. They've been made just for you, of course, right? If you don't know the answer to one, go back and learn it. Yeah, read it again. Then, get back and answer this like 3, 2, 1, and let's go, right? Okay, so I'm gonna explain a little bit about what is that. Eu vou explicar um pouquinho o que eu acabei de ler, que foi, né, essa primeira parte aqui, ok? Sorry. All the time. Let's go. Ok, aqui, ó. Então, depois dessa sessão, né, teoricamente, nós sabemos tudo, né, sobre nós mesmos e um pouquinho mais também sobre os outros animais, né? Então, all the way from how. Tudo sobre como a gente cresce, o que come, né? E sobre, né, a vida selvagem, wild é selvagem, né? E agora é hora de colocar tudo isso, né, que nós lemos e fazer um bom uso disso, como aprendendo e respondendo, né? Então, vamos testar nós mesmos, né, com essas questões, porque elas foram feitas especialmente. They have been made, né? Aí, just, né, somente para você. Specific, ok? If you don't know the answer, se você não sabe, get back, read again, and get back here. So, let's begin. Question number 1. In the life cycle of a human... Oh, wait a minute. Ok, sorry about the noise, yeah. Desculpa o barulho aí, né? Mas voltando. Então, eu vou ler novamente as questions e vocês vão me seguindo, tá bom? Então, let's go. In the life cycle of a human, what comes after... before adult? Well, again, after child and before adult. Ok, so, o que é essa pergunta, né? Então, no ciclo, né, no ciclo da vida de um humano, né? What comes after child and before adult? What comes? O que vem depois de child and before adult? Então, o que é? After, depois, before, antes. O que vem nesse? Qual que é o nome que a gente dá, que está no meio? Isso é uma question para vocês, ok? Então, eu expliquei essa primeira, né, a número 1. A partir de agora, eu vou ler as próximas. Não vou traduzir, tá bom? Eu vou deixar tudo para vocês. Então, vocês vão ler todas com calma e vai responder, alright? Então, let's go. Number 2. Deixa eu só mover aqui um pouquinho. Ok. Number 2. What happens to a boy's and girl's body during puberty? Remember, right? Não se esqueça que quando tem boys, esse apóstrofo S quer dizer que o item que vem depois pertence a eles, ok? Boys and girls, boy, apóstrofo S, quer dizer que algo do boy, algo da girl. O que nós estamos falando? The body, body do corpo, right? Então, não se esqueçam disso. Né? During puberty. O que é puberty? Se você não lembra, volta lá no livro, tá bom? Number 3. Name the organs labeled A and E on the diagram on the right.
A is this organ, E is this organ, okay? So name the organs labeled A to E. When we have this hyphen, it means everything. So A, B, C, D, E. So label means give the name or write the name here for me, okay? So this is what we have to do here. Next one. 4. Which substance transports oxygen, food, and water around the body? So which substance? What is the substance? What is the name? Okay. Number 5. Give 3 reasons why you have a skeleton. Give 3 reasons why you have a skeleton. Number 6. What joins muscles to bones? What joins, yeah, makes the connection and between muscles and to bones? What connect them? Number 7. Muscles always work in pairs, and when one muscle contracts, what does the other muscle do? So we have the statement here. Muscles always work in pairs. Esse aqui eu vou traduzir. Os músculos sempre trabalham em pares. So when one muscle contracts, what does the other muscle do? Question for you. Number 8. Name the 3 types of a blood vessel in the body. Give the name. Number 9. Which organ pumps blood around the body? Pumps. Remember pumps? Poo, poo, poo. Number 10. What are the 3 main types of teeth? Talking about teeth. What are the 3 main types, right? Number 11. Say which type of teeth do these jobs. So snipping and cutting, crushing, grinding, tearing, gripping. So how can I say which type of teeth do this job? So give me the name, for example. The teeth example. This one here does this job. I don't know, this one does this job. And example, right? Por exemplo, só nesse faz esse trabalho. Qual que é o nome? Então, give the name of the teeth that does this job, que faz esse trabalho específico. Snipping and cutting. O que era cutting? Cortar, né? Então, dá o nome do teeth, right? 12. Give 3 ways of looking after your teeth. Remember that looking after não é olhar depois. Looking after, as duas palavras juntas, tem um outro significado. Qual que é ele? What happens at these places in the... good. Let's check the pronunciation for this one. Okay. Sorry. My bad. The pronunciation is digestive. Okay. So what happens in these places in the digestive system? Mouth, esophagus, no, esophagus actually we say, right? Esophagus, I remember that. And large intestine, okay? So what happens? O que acontece in these places in the digestive system, okay? Again, mouth, esophagus, and large intestine. So tell me, what happens there? O que acontece lá? Explica. Number 14. Name the 7 nutrients all animals need. What are the name of the nutrients? Number 15. Give 3 reasons why exercise is important. Oh, it's important because of this, because of that, and because of that. 3. Bingo. 16. Smoking and alcohol can damage the body, which can cause lung cancer, which can damage the liver. So lung and liver, they are names of parts of our body, and we know that alcohol damages one and smoking damages another part. So which one? It's, how can I say, which substance damage each part of the body? Okay, so give me that. 17. Look at the food chain below, then answer questions A to I. A to I means all of them. Teacher, o que é food chain mesmo? A gente viu hoje, né? É a cadeia de alimentos. Então, nós temos leaf, worm, bird, and cat. This is the one that we're gonna analyze. Esse é o que a gente vai analisar. And then we have all these questions here below. So I'm gonna read them for you.
So we have A, B, C, D, E, F, G, H, I. So we're gonna have to answer all of them, analyzing this table here. Name the producer. Teacher, o que é producer? I don't know. Go back. Dá uma olhadinha. How many consumers are there? O que era consumer? Se não lembra, volta lá. Name a consumer. Name é dar um nome, né? Name the prey of the cat. Lembra, a gente tinha predator and prey. Name the prey of the bird. What is the predator of the worm? What is the predator of the bird? Which animal has no predators? Write down the name of a consumer that eats another consumer. A consumer that eats another consumer. O que nós estamos falando aqui? Se você não lembra, volta, assiste as aulas anteriores para responder, ok? E a última, the last one, 18. What type of diagram is formed by linking different food chains together? Again, what type, when I say what type, what is the name of the diagram, is formed by linking different food chains together. So if we connect different food chains, there is a name. We have a new one. What is the name of that? We have seen that today. Nós vimos isso hoje. So this is the vocabulary. This is your homework, guys. Homework, all right? So that's it. Yeah, if you don't remember, go back on the pages, check it out. Yeah, because this is what we have to do today. So, of course, yeah, as always, thanks very much for your time and thanks for being here with me, okay? And do your best, read carefully. If you don't know something, get back. Se você não entendeu alguma coisa, né, manda mensagem pro teacher, né? Porque não é tão complicated, ok? Mas tem que prestar atenção. Então, of course, answer everything, responda tudo, and we see each other next week. Of course, don't forget to send me the homework. And bye-bye, guys. Take care. See ya.